Não é o IELTS que define a imigração, mas sim a imigração que define o IELTS, pois temos dois tipos de IELTS, o Academic e o General Training. Nós escolhemos o IELTS Academic quando o nosso objetivo é realmente ou irmos como estudantes, não é? Ou participarmos de algum outro processo de imigração que envolva a validação de diploma. Agora, caso já queiramos participar daqui do Brasil, por exemplo, de algum processo de imigração provincial ou federal, aí naturalmente precisamos de realizar o General Training, que é o IELTS específico para a participação nestes processos. A única real diferença que nós temos quando o assunto é o Academic e o General Training se encontra no Task 1, na primeira redação do seu exame de Writing. O exame de Reading também tem suas diferenças, em especial quando estamos falando do nível de sofisticação de textos a serem lidos e interpretados por você. Mas a realidade é que os tipos de questão que se encontram na avaliação é realmente bem parecido, não é? São realmente bem parecidos com o que você vê também no General Training. E, portanto, o que eu gostaria de destacar é que uma das formas, quiçá, mais interessantes de nos desenvolvermos para o exame General Training é nos prepararmos como se fôssemos realizar o Academic. Porque, novamente, fora o Task 1, que realmente exige diferenças de preparação, pois são temas completamente diferentes, todo o restante do exame é basicamente o mesmo, incluindo o próprio Reading, que tem uma diferença de texto. E quando você vai fazer o General Training, que tem realmente textos mais simples do que o Academic, mas você faz a sua preparação se acostumando com textos acadêmicos, você se nivela por cima e quando chega no General Training, efetivamente consegue fazer a sua interpretação de uma forma mais direta ao ponto. Ótimo, agora então que definimos qual módulo IELTS realizar, precisamos de definir quais serão os nossos alvos nele. E bom, com isso dito, realmente existe uma diferença entre o Academic e o General Training. Quando nós estamos falando do Academic, é antes de tudo a instituição de ensino que você vai participar, o college, o university e qualquer outra instituição que você venha se engajar, que realmente definem quais são as notas IELTS necessárias para que um estudante internacional estude nelas. A realidade é que a média que normalmente essas instituições cobram é realmente entre os 6.5 e 7. O mínimo, o que é realmente mais médio, é o 6.5. Temos algumas instituições que também exigem o 6.0, não é? Mas eu acho que para termos uma segurança mínima, 6.5 realmente é o necessário. Mas quando obtemos o 7.0, virtualmente conseguimos entrar em qualquer instituição que realmente queiramos. Então, ao mesmo tempo que o 6.5 resolve a maior parte do problema, o 7.0 é o que realmente nos dá mais flexibilidade. Agora, quando estamos falando de IELTS General Training, a dinâmica é bem diferente, pois, antes de tudo, a nota que você precisará de ter no seu IELTS será definida por uma série de outros fatores que não são exclusivamente a língua inglesa, não é? Você tem a sua idade, o seu nível de experiência na sua área de especialização, a sua área de especialização em si, definindo a sua pontuação, não é, final naquele processo individual que você participa. Mas, novamente, existe aquela nota média que a maior parte das pessoas que participam desses processos sabem que se realmente tirarem, de certa forma, quando o assunto é a língua inglesa e, quiçá, até mesmo o processo como um todo em si, se obter essas notas, realmente, elas vão resolver a maior parte do problema. Que é o quê? É a nota que nós denominamos de CLB 9. O CLB 9 equivale às notas de 8.0 no listening e 7.0 em todos os outros subtests. Então, você realmente precisa, de antes de tudo, se focar ainda mais em comparação às outras habilidades, não é? No listening. É óbvio que no seu caso individual podem haver outras necessidades, mas o CLB 9 realmente é aquela nota coringa que resolve e muito os seus problemas no processo de imigração. Ambas as notas, ambos os alvos, aliás, que eu especifiquei com você aqui neste vídeo até aqui, realmente são ou o nível B1 ou o nível B2 no padrão comum europeu. O padrão comum europeu é um padrão de definição de proficiência na língua inglesa que realmente é subdividido em 6 níveis. Você tem o nível A1, A2, B1, B2, C1, C2. O nível A1 é o nível mais iniciante e o nível C2 é o mais avançado. Os níveis B, então, são os intermediários. E considerando que um 7.0 overall, por exemplo, em termos de comunicação mais geral, equivale ao nível B2, não é? Realmente, nós aqui, então, estamos falando de alguém que precisa, no máximo,
de ser um intermediário avançado na língua. O que significa isso na prática, então? Independência comunicativa. A independência comunicativa na língua inglesa te permite viver e trabalhar em inglês. Você vai estar cometendo erros, você vai estar falando com problemas, isso é inquestionável. Mas ainda assim, se te jogarem no mercado no Canadá, você será capaz de, independente de qual emprego que você venha arrumar, conseguir efetivamente trabalhar nele de uma forma produtiva. Agora que nós já definimos as questões envolvendo os nossos alvos, precisamos de começar a pensar como fazer esse processo todo acontecer. E existem 3 formas que normalmente as pessoas realmente tomam como referência para começar o seu desenvolvimento para o IELTS. A primeira é o foco exclusivo na língua inglesa. Às vezes você lê uma instrução de uma prova IELTS e nem ao menos sabe o que ela está pedindo. Por consequência, você precisa de elevar o seu vocabulário antes de tudo para estar apto a ver o que o IELTS pede e executar. A segunda forma é o desenvolvimento da língua inglesa em conjunto com o desenvolvimento específico para o IELTS. Algo que é completamente possível, pois o IELTS é um exame muito prático. Ele pode ser interpretado como sendo o exame prático do seu processo de tirar a carteira de motorista. Não existe nada de teórico, não existe nada de realmente ali subjetivo quando o assunto é o seu desenvolvimento para o IELTS. É um exame completamente prático. E a terceira e última forma é quando realmente a pessoa já idealmente possui de forma comprovada o nível de proficiência que ela precisa de ter para obter a nota que ela quer ter no IELTS, não é? E realmente precisa, antes de tudo, de uma familiarização com o exame, com a realização de simulados desde o princípio, de uma forma constante e consistente. Agora que nós já abrangemos todas essas questões, realmente precisamos de definir algo que eu sei que está na sua mente. Que é o quê? Quanto tempo de preparação eu vou precisar, no meu caso individual? Você tem o próprio IELTS definindo que para uma pessoa subir um nível no padrão comum europeu, que equivale a aproximadamente entre 1 ponto e 1,5 ponto na nota numérica do IELTS, essa pessoa precisa de aproximadamente 12 semanas de estudo focado e específico para o IELTS. E por consequência, então, vamos imaginar que alguém comece no nível A1. Então você tem 12 semanas no A1, 12 semanas no A2, 12 semanas no B1, 12 semanas no B2 e pronto. Então, no total, temos ali 12 meses de desenvolvimento. Uma pessoa que imigra de uma forma até mesmo mais rápida, que já tem uma infraestrutura essencial, leva entre 12 e 18 meses para fazer este processo acontecer. Quando ela já estiver apta a entrar no avião e ir embora, ela já vai ter desenvolvido a língua inglesa de uma forma geral, nos níveis que ela realmente precisa para imigrar. Em conjunto com isso, também já terá feito o exame IELTS, idealmente já na sua primeira tentativa, obtido a nota que ela quer e precisa. E por consequência, o seu processo de imigração foi feito sem um desperdício de um dia sequer, mesmo com o desenvolvimento da língua inglesa tendo sido feito de forma simultânea a todos os outros pontos necessários. Então, o mais importante a termos em mente aqui é, quando o assunto é a língua inglesa, você realmente precisa de ter ela como prioridade e ser a primeira coisa que você faz. Pois todo um imigrante, cedo ou tarde, descobre o seguinte: independente da sua conta bancária, sem a língua inglesa, a imigração legal não acontece. No seu caso individual, portanto, você faz a contagem de meses necessários considerando o ponto do qual você parte. Então, se você for alguém A2, você vai precisar idealmente de 9 meses. Se você for um B1, você vai precisar de 6. Se você for um B2, ou seja, já possui de forma comprovada o nível que você precisa para imigrar, você idealmente ali pode calcular 12 semanas, 3 meses de desenvolvimento. Agora, você pode me perguntar, peraí, por que 3 meses de desenvolvimento mesmo quando eu já tenho um nível? Ser fluente numa língua não equivale a uma alta nota numa prova sobre ela. Caso você agora fizesse uma prova de português, você tem certeza absoluta que você obteria, por exemplo, o equivalente a um CLB 9 nesta prova de português? É bem provável que não, pois faz muito tempo que você não estuda português, eu também, e portanto, mesmo sendo fluentes na língua, né, mesmo conosco sendo nativos no português, não podemos dizer que iríamos bem numa prova de português. Então a mesma coisa se aplica quando o assunto é o IELTS. Agora, é óbvio que no seu caso individual, você precisa de realizar um nivelamento IELTS para saber quanto tempo você, pessoalmente, precisará de estudar. Você tem duas opções aqui. Você pode usar um amigo seu, que idealmente já é bem avançado, fluente na língua inglesa, que já fez o IELTS e obteve no mínimo a nota que você precisa, e este amigo, tendo a disponibilidade, pode fazer este nivelamento com você. Não somente agora, mas também em outros momentos ao longo do seu progresso, para assim você checá-lo.
Agora, a maior parte das pessoas, infelizmente, não tem isso à disposição delas. Caso você tenha, você é um sortudo, por favor, use este amigo. Mas caso não tenha, realmente, você vai precisar de uma ajuda profissional, idealmente. Nós, na RAI, oferecemos isso para você gratuitamente, mas eu tenho certeza absoluta que existem outros profissionais que fazem isso também. E você precisa desse suporte profissional para estar definindo aonde que você se encontra agora.